Gente, retomamos os nossos trabalhos. Com a palavra, vereador Bartolomeu Ferreira Ribeiro. Presidente, a CJR está devolvendo o projeto de lei 3886, autoriza a promover a interpretação do imóvel que especifique da outras providências, parecer favorável. Projeto de lei 565/2014. Executivo Municipal dispõe sobre o programa de recuperação fiscal no âmbito do município de Patos de Minas. 554, Braz Paulo. 564, do Executivo dispõe sobre a isenção de ISM no Pará e taxas municipais para as unidades que mencionam. Projeto de lei 3883. O Executivo autoriza o município de Patos de Minas a executar o serviço de terraplanagem na empresa de Cine Vitória, autoridade do Distrito Major Porto. E o projeto de lei 3897 do Executivo Municipal, que abre crédito suplementar e reduz o valor da dotação suplementar que menciona ser dos deficientes. Todos com parecer favorável. Com a palavra, vereador Capelo. Senhor presidente, mais eu vou devolver para que seja votado na tarde de hoje o projeto de resolução 285/2014 do Poder do Vereador Letícia Vereador das Pontes Oliveira, institui o evento oficial da Câmara Municipal de Patos de Minas em homenagem às mães e preparação de dia. Analisando o projeto, estudando o projeto, cheguei a seguinte conclusão. Eu acho difícil a Câmara, nós vereadores, escolhermos algumas mães para vir aqui receber uma mensagem, uma vez que todas as mães são merecedoras desse Deus homenagem. E eu acho justo que a Câmara, no muda de 1 de maio, que a Câmara faça uma reunião funcionada, tenha homenagem às mães, outras mães, porém, não algumas mães. Eu acho que o projeto a gente tem que ver um nível maior. Eu acho injusto que a Câmara possa homenagear algumas mães aqui, fazer um evento para homenagear algumas mães, não cada um escolher uma mãe. Eu acho injusto. Eu acho que nós devemos ter um projeto que abrange o coletivo, todas as mães são merecedoras. Por isso, eu estou devolvendo para ser votado e espero a direção dos meus pares para que esse projeto não seja aprovado, uma vez que ele vem dignizar, não vem contemplar, no geral, as mães brasileiras. Só vai, senhor presidente. Senhor vereador, eu gostaria, na hora da discussão do projeto, se quisesse usar a palavra. Também devolvo os projetos Mãe Patente e Cartão Família, até porque eu já me posicionei em relação a isso na tribuna. Pois não, vereador. Mais alguém está devolvendo? Não. Projeto de lei complementar número 564/2014 do Executivo Municipal, que dispõe sobre isenção de ISSQN, alvará e taxas municipais para as entidades que mencionam outras providências, e vou reencaminhá-lo para a comissão, para ser votado na próxima semana, quando nós faremos uma reunião, porque tem uma emenda, nós faremos uma reunião na terça-feira,
dia 15, às 14 horas, para dar tempo que a comissão verifique e estude realmente as emendas e o próprio projeto. Em votação, os projetos em primeiro turno, com base nos pareceres da CMJR. Todos os projetos aqui estão com pareceres favoráveis da comissão. O projeto de lei número 3883/2014 do Executivo Municipal, que autoriza o município de Patos de Minas a executar serviços de terraplenagem na empresa Laticínios Vitória, localizada no distrito de Major Porto. Em votação, pessoal. Com a palavra, vereador Carrito. Senhor presidente, com todo respeito à empresa, eu não conheço, e uma vez que eu acho que o município tem a sua fazer isso para todo mundo, eu me não vou votar contra, vou me votar essa matéria, porque não. A gente também não tem que fazer isso para todas as empresas que merecem. Com a palavra, vereador Francisco Franqueira. Está votando só a iniciativa, né? Só a iniciativa. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam na comissão. Aprovado por 15. Quantos votos? 14-1 com abstenção do Carneiro. Vereador contrário, Postinho contrário, abstenção do Carneiro. Em votação, em discussão, o projeto do Executivo Municipal 3886, que autoriza promover a desafetação do imóvel que especifica e dá outras providências. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam na comissão. Aprovado por 16 votos. Também do Executivo Municipal, o projeto de lei número 3897, que altera os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 1º da lei número 6.861, de 20 de janeiro de 2014, ao tempo em que abre crédito especial suplementar e reduz o valor da dotação orçamentária que menciona. Então, esse é o projeto da Associação dos Deficientes Visuais, contribuição das escolas, associações paralímpicas, associação, conselhos comunitários, etc. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam na comissão. Aprovado por 16 votos. Em discussão, o projeto de lei do vereador Brás Cláudio Oliveira Júnior, projeto de lei complementar 554, da nova redação ao parágrafo único do artigo 89 da Lei Complementar número 379, de 24 de janeiro de 2012, que institui o Código de Posturas do município de Patos de Minas. Em discussão, com a palavra, vereador Bartolomeu Ribeiro. Abstenção do vereador Bartolomeu Ribeiro. Apreciação dos senhores vereadores. Aprovado por 15 votos. Também do Executivo Municipal, que diz, projeto de lei complementar 565/2014, dispõe sobre o programa de recuperação fiscal no âmbito do município de Patos de Minas, que concede benefícios para pagamento de débitos fiscais em atraso e estabelece normas para sua arrecadação extrajudicial e dá outras providências. Com a palavra, em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam na comissão. Com o voto contrário do vereador Dr. Francisco Franchiani, Oscar, 15 votos a favor. Esse projeto do Lázaro Borges de Oliveira, projeto de resolução número 285/2014, institui como evento oficial da Câmara Municipal de Patos de Minas a homenagem às mães em comemoração ao seu dia. Em discussão, em votação, com a palavra vereador Lázaro. Senhor presidente, e demais vereadores, plenários, quando eu apresentei esse projeto aqui, foi para justificar a homenagem à mãe. Porque a Câmara Municipal, ela faz homenagem ao fazendeiro, ela faz homenagem ao Dia da Mulher, ela faz uma série de outras homenagens. Mas a
começa tudo, a célula, que é responsável por todos nós que estamos aqui. Né? É onde que nós começamos tudo isso. Se a Câmara Municipal não puder fazer uma homenagem simples, que nós, uma medalha, uma moldura, custa para a Câmara Municipal R$57. E o resto dos trabalhos são feitos aqui dentro, que é de material da Câmara Municipal. A mãe, nós, na questão da escolha, igual o senhor vereador Carlito disse, como que vamos escolher? Da mesma forma que vamos escolher uma mulher para ser homenageada, da mesma forma que vamos escolher um fazendeiro, da mesma forma que vamos escolher um cidadão patense. Não damos conta de fazer homenagem a todas as mulheres de Patos Minas que merecem. Igual todas as mães também merecem. Mas aqui é o reconhecimento. Nós temos aqui Poços de Caldas, Patrocínio, BH, Uberaba, Araguari, uma série de outras cidades que fazem isso. Por que Patos de Minas não pode? Vai ofender quem? Nós vamos valorizar a mais simples mulher, da mais importante de Patos de Minas. O que vai gerar de gasto para a Câmara Municipal? Mais R$57 a cada coisa, sendo que nós temos outros gastos maiores que nós poderíamos dar uma revisão. Uma mãe é importante tanto para nós. A mãe é um símbolo maior. E nisso a gente podemos observar, gente. Uma mãe não arca o filho, mas o pai da arca. Então nós temos que fazer o seguinte, homenagem à mãe, sim, do Legislativo Patense. Porque é assim que nós vamos reconhecer. É assim que nós vamos valorizar. Quando ele diz, vamos fazer uma homenagem no mês de maio para a mãe, para todas. Não damos conta de encher aqui todas, colocar aqui todas não. Mas essa grada nós vamos escolher. Vamos ter isso para que nós possamos fazer essa homenagem que a mãe merece. A mãe é um símbolo muito bonito. Quando fala mãe, nós temos a mãe Nossa Senhora e a nossa mãe, que é a mãe nossa. Então, peço a todos os vereadores que olhem com carinho, que votem a favor desse projeto. Porque isso vai trazer para a mãe simples, para a mãe mais importante, o reconhecimento do Legislativo Patense. Muito obrigado. Eu fico lisonjeada com as suas palavras, vereador, porque eu sou mãe, né? E eu queria comunicar para Vossa Excelência que há mais de 12 anos, né, eu faço a pessoa Edmir, mãe, mulher, como representante aqui na Câmara das Mães, das Mulheres. Eu faço homenagem a 12 anos do Teatro Municipal, levo essa homenagem, e ela não tem nenhum vínculo com a Câmara. Essa homenagem é a homenagem da pessoa, Edmir. Em votação, a projeto de resolução, 285 vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Pode mandar, por favor. Oito votos favoráveis e 6 contrários. Na ausência do vereador Francisco Franchiani. Ele está no telefone, né? Projeto aprovado. Quero agradecer a todos os vereadores que votaram a favor. Muito obrigado. E tenho certeza que todas as mães vão agradecer a vocês que votaram. O projeto de lei complementar número 559 do Executivo Municipal concede isenção de imposto sobre serviço de qualquer natureza incidente sobre a atividade de prestação de serviço de transporte coletivo público urbano municipal de passageiros com itinerário fixo. Em discussão, com a palavra vereador Bosquinha. Senhor presidente, demais vereadores, meus senhores e minhas senhoras aqui. Eu vou apenas achar o projeto aqui, até porque eu vou fazer de forma bem rápida, até porque o assunto demanda, inclusive pela complexidade da matéria, de entender a matéria acima de tudo. Eu vou tentar sistematizar algumas ponderações aqui em relação a esse projeto. Primeiro,
A Pássaro Branco, que é a empresa concessionária, que está ganhando essa isenção de R$228 mil ano. E aí é bom retratar e deixar bem registrado aqui, como da reunião anterior, parece, sem a intenção de fazer de forma maldosa, mas assim de forma equivocada, o próprio vereador Braz reportou aqui que esse projeto estaria vinculado ao passe do estudante. Não está vinculado hora nenhuma. Vou provar por que ele não está vinculado. A isenção de 228 mil, inclusive depois da sua fala, até fui surpreendido, porque Vossa Excelência e os outros que estavam me falando sobre o termo de ajuste assinado entre essa empresa e a Prefeitura, vocês votaram retirando, inclusive, o artigo 17 esse termo de ajuste. A emenda do vereador Chico Franchiani era retirando, inclusive, o termo de ajuste. Mas o termo de ajuste ele não vem ao caso. Estou só reportando o seguinte, que essa ligação da empresa Pássaro Branco, na isenção dela, não corresponde à realidade do passe livre do estudante. Por quê? Porque o passe livre já foi aprovado. A lei orgânica nossa, dos 100%, já foi aprovada. De todo jeito, o passe livre do estudante ele tem. Agora é lei. Se o prefeito não sancionar, a professora Edmira vai sancionar. De forma tácita, vai sancionar. Se o prefeito não sancionar, a professora Edmira tem obrigação legal de sancionar. Os dois projetos, tanto a mudança na lei orgânica, que passou para 100% da passagem do transporte coletivo, para todos os estudantes, inclusive com a nossa emenda, a emenda do ensino infantil, que não estava contemplada, beneficiando esses estudantes, bem como o artigo 17, que foi feita a supressão dele, através da emenda do vereador Chico. Então, eu quero deixar bem claro o seguinte, as isenções que estão sendo feitas, primeiro eles mandaram um projeto com uma planilha, e aí, como é um assunto e é uma matéria técnica, eu teria que ter, vereador Bartolomeu, o prazo no mínimo de 30 minutos. 30 minutos. Eu acho que dentro de 30 minutos eu daria conta de explicar tecnicamente como é que foi o acordo e o conluio. Vou chamar conluio. Acordo não, conluio. Entre a empresa Pássaro Branco e o município. Conluio. Porque quando você começa a dar isenção, eles mandaram a primeira planilha, a passagem já havia uma redução nela, passando ela para 43 centavos. Ela ficaria, e aqui tem as reduções. Vou ler uma por uma aqui depois. Paralelo a isso, já está garantido no próprio projeto, na planilha que foi mandada, do impacto orçamentário, Braz, de onde que vai tirar os R$2.109.000 para pagar o programa que eu passe livre. Está aqui explicado. Não sei se você teve a oportunidade de ver a planilha. R$2.109.000. Independente de isenção. A isenção já está noutras. E o pior, porque quando a empresa Pássaro Branco, quando eu falo em o conluio, quando a empresa Pássaro Branco, eu não tenho nada contra os funcionários, não, muito pelo contrário. Os empregados, os trabalhadores lá da empresa Pássaro Branco, são pessoas da mais alta competência e integridade. Não tem nada, eu estou questionando apenas o contrato, esse acordo, essa tentativa de fazer a somatização de benefícios. E aí, Braz, eu quero te explicar a somatização. Primeiro, quando o prefeito Pedro Lucas, vereador Zampiano, Pedro Lucas dá um aumento de 12,5% nas passagens, ele tem um aumento no valor, no teto maior, são os R$2. Passou a passagem para R$2,25. R$2,25. Depois coloca-se nessa mesma planilha 25 mil pessoas que fazem anualmente, as pessoas portadoras de necessidades especiais com deficiência fazem
uso do transporte de forma gratuita. Quando há redução dessas passagens, que na verdade ele deveria ter feito o cálculo dos 12,5%, quando há redução de R$1, que o estudante paga 50%, e a dedução de 25 mil passagens também, de acordo com a Passo Branco, para as pessoas portadoras de deficiência física. E aí há essa majoração no teto maior passando e ganhando esse valor embutido a ele. Ou seja, a empresa Pássaro Branco, e eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhuma implicância com a empresa não, apesar que ela é a única exploradora do transporte coletivo em nossa cidade, e ela precisa inclusive ser cumpridora da lei. Ela explora uma concessão pública, e como responsável de explorar uma concessão pública, ela não pode estar fazendo o que ela está fazendo hoje. Não é esses acordos aqui com a prefeitura que tem como auditar e mostrar que a gente está certo. Ela majorou, ela deveria dar um aumento das passagens em cima daquilo que há redução depois, porque agora o município vai pagar o passe do estudante, vai pagar o passe do idoso e o passe da pessoa portadora de necessidades especiais. São 3 segmentos que isso estava embutido na planilha e que fazia chegar nos R$2, e que depois houve um aumento de 12,5% para chegar a 2,25%. Ou seja, é todo um desenho, uma cadeia que está sendo feita de forma subjetiva, porque tem gente que trabalha não da forma objetiva, trabalha de forma subjetiva, que as pessoas não percebem o que está sendo embutido nessas planilhas. E eu falo que a empresa Pássaro Branco, ela não pode fazer, e hoje eu estive na PAI, o que está fazendo com a nossa cidade. Em função disso aqui, que falou que eu segurei os R$228 mil de isenção para essa empresa Pássaro Branco, eles proibiram e agora não estão dando o passe livre para a pessoa com deficiência. Eles não podem fazer isso não. Eu estava lá na PAI hoje, várias crianças que têm atendimento cotidiano lá, no dia a dia, regular, não foram com suas mães, com seus pais, porque não tiveram a renovação do passe livre. A empresa Passo Branco não é tutor do passe livre não, é a cidadania que é a lei, uma lei aprovada nessa casa que permitiu que todas as pessoas com deficiência pudessem andar gratuitamente no transporte coletivo urbano. Lei de minha autoria, coisa que eu orgulho muito, que foi feito com muito esforço, com muito debate, trazendo pais, trazendo as pessoas aqui dentro dessa casa para discutir essa política pública de inclusão social. A parte quando o senhor terminar, fique à vontade. Com o maior prazer. Mesmo cortando o meu raciocínio, que a hora que eu começo a empolgar, Vossa Excelência corta, eu não darei continuidade. Veja bem, senhora presidente. Eu sei, senhor presidente, inclusive pela sua capacidade de discussão temática, vendo os temas certos, que eu gosto, inclusive, de ter bom diálogo. A dialética é feita dessa forma, né? Vossa Excelência é um filósofo, Vossa Excelência sabe disso, né, Lindomar? Até a gente recuperar aqui o raciocínio. Mas veja bem, então a empresa ela não pode, porque ela não é dona do passe livre, ela não é dona. E ela tem uma comissão, que caracteriza, quem que caracteriza a pessoa com deficiência, se pode ou não receber, é dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde. Então, senhora presidente, essa empresa Pássaro Branco, mesmo tendo direito legal de explorar o transporte, ela não pode fazer o que ela está fazendo com as pessoas com deficiência, não. Amanhã eu estarei no Ministério Público. Vou cobrar para o Ministério Público uma postura radical, veemente, firme contra a empresa Pássaro Branco. E muito me estranha o Eduardo Castanheira. Eu queria até convidar o Eduardo Castanheira a não convocar, porque eu não tenho o poder de convocar. Mas convidar o senhor Eduardo Castanheira para ele vir aqui debater, inclusive, as planilhas que o senhor for aprofundar aqui, e eu vou mostrar para ele e para o representante da prefeitura como que criou-se um valor majorado na passagem de ônibus, para, inclusive, depois dar conotação que a empresa está
sendo boazinha com o cidadão e com a população. Hora nenhuma. O lucro dessa empresa, com essa ação feita aqui, além desses 228 mil, esquece esses 228 mil, esquece essa isenção, esquece. Ela já está lucrando e muito. Lucrando quando houve um aumento da passagem em cima do teto maior. Que como é que você acha o teto de R$2? Como é que eles acharam? Socializando esses gastos que eles tinham com a pessoa com deficiência, com 50% do idoso e com 50% do estudante. E agora não. Como o prefeito vai pagar inclusive a passagem da pessoa com deficiência, dos 3 segmentos, dos 3, eles deveriam baixar e a passagem é muito. É muito. Não é aumentar a passagem, não. E agora, senhor presidente, para surpresa minha, a empresa resolve ser a que dá a palavra final, se pode ou não receber o passe livre da pessoa com deficiência. Ela não vai fazer isso mais não. Ela não vai fazer isso mais não. Se amanhã o senhor Eduardo Castanheira, eu vou falar o nome dele, porque inclusive ele é o presidente da CDL, ele está dando muito certinho com o prefeito Pedro Lucas. Eu nunca vi uma parceria tão boa igual esse Eduardo Castanheira com o prefeito. Aí você fala, o que tem uma coisa tem a ver com a outra? Tem. Para quem está me ouvindo e assistindo vai saber. O senhor Eduardo Castanheira, que está recebendo pela CDL R$130 mil, ou vai tentar receber, eu espero que nós derrotemos esse projeto aqui hoje, 130 mil para a CDL, ele é o presidente da CDL. E ele é o dono da empresa Fácil Banco. O senhor Eduardo Castanheira devia vir aqui discutir com a gente esses valores majorários da passagem. Que depois, que tiver uma auditoria aqui, nós vamos ver que eu tenho razão. Tem razão porque não foi socializado os custos para as pessoas com deficiência, pessoas portadoras de necessidades especiais e para o idoso. A passagem que na primeira planilha ele mandou falando que era 43, na segunda para 105 mil estudantes, ele mandou falando que é 1,95. Quem leu as planilhas aqui, quem leu sabe que eu tenho razão. Eu não estou aqui sofismando e nem conjecturando, não. Eu estou falando baseado em documentos que eu li e estudei. E eu preciso de, inclusive, tabela para explicar como que foi feita essa organização de receber e absorver o recurso público sem prestar o serviço devido, ou receber o recurso público só na esperança de um dia falar que esse projeto foi aprovado. Esse projeto de estudante já está aprovado, já é lei. Nós, inclusive, temos que ter cuidado na regulamentação dele. Rápido. Se alguém falar que esse projeto aqui, que foi feito, se caso esses 228 mil não passar aqui de isenção para a empresa Fácil Branco, e se ela falar que não pode dar, é balela, é mentira. Se o prefeito falar agora eu vou rever, balela, mentira, porque já foi aprovado. O passe livre do estudante é uma realidade, porque essa casa se posicionou. E aí, senhora presidente, eu vou encerrar e passar a palavra para o Brás, para que ele possa também fazer as suas considerações. E também, já que ele postou e posicionou na última reunião que os 228 mil no termo de ajuste era importante, ele votou inclusive contra o termo de ajuste. Ele pediu a retirada, aprovou a retirada do termo de ajuste no artigo 17. Fica aqui essa reflexão para nós fazer. Com o maior prazer, a palavra do Braz, e já vou adiantar o meu voto contrário a essa matéria. Obrigado, vereador Augusto, pelas palavras. Aqui eu queria colocar apenas algumas questões. Eu não vou entrar em mérito de planilha porque a matemática não é meu forte. Vou falar daquilo que foi discutido e distinguir duas questões. A questão da denúncia que o senhor fez é grave e eu penso que a pessoa que disse, que a Pássaro Branco está exigindo ou cortou essa questão do passe para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, necessidade especial, é importante que essas pessoas digam quem elas são, onde aconteceu, de que forma, Só para adiantar, sim,
completar seu raciocínio, as mães já identificaram 36 crianças que já estão indo amanhã no Ministério Público denunciar a Pássaro Branco por não estar cumprindo a lei. Não está cumprindo a lei. Então, essa é uma questão, e se há um erro por parte da empresa, ela deve então ser penalizada. Né? Então, isso é importante. A segunda questão é que havia, e aqui é um esclarecimento público para as pessoas, na verdade, 2 processos judiciais. Houve, inclusive, uma intervenção do Ministério Público. As planilhas foram levadas ao Ministério Público, né? E, inclusive, o valor acertado, inclusive nós tínhamos esses documentos em mãos, era o valor de um reajuste na casa de R$ 2,80. E aí você fala assim, por que você está dizendo isso? Porque a minha questão aqui não é de forma alguma defender a empresa, mas eu trabalho com os dados que eu possuo. Se eles forem fundados ou o Ministério Público errou, aí já é uma outra questão. Agora, durante as várias discussões e negociações, o que foi apresentado? Que grande parte de quem utiliza hoje o transporte coletivo, ele utiliza o cartão. Ou seja, ele compra um determinado número de vezes que ele pode utilizar o transporte, e aqueles que utilizam o cartão, esse valor está aí na casa de R$ 1,95. E caso essa pessoa pague em dinheiro, seria o valor aí de R$ 2,25. Isso é o que está acertado, a não ser que tenha mudado, mas pelo menos a informação que eu tinha até então era essa. Mais de 80% utilizam o cartão. Daí a minha observação de dizer o seguinte, que a princípio, durante aquilo que foi conversado, prefeitura e a empresa e as planilhas e os técnicos de uma e outra, né, é que o valor razoável seria esse. E das discussões que eu tive a oportunidade de participar, todas, não sei se constavam ou não na planilha, falavam da questão da renúncia fiscal de um determinado valor, como aconteceu em São Paulo, no Rio, se não me engano, Brasília, aonde, né, o senhor diz inclusive que é uma lei federal, eu não particularmente conheço essa lei específica que diz que a prefeitura vai estar bancando o transporte dos estudantes, mas independente disso, né, eu quero apenas deixar claro o seguinte, que o que foi errado tem que ser consertado, mas o que foi acordado tem que ser cumprido. Então, dentro dessa ótica, a não ser que meus colegas pensem diferente, ou nós fomos enganados de forma sumária, desde o início das conversações, a questão, pelo menos verbalmente falando, do passe livre, ela estava vinculada a esse valor que seria renunciado, que a prefeitura tem esse direito legal de fazer, mas só será feito referendado por nós. Então, né, já estou encerrando, vereador, eu respeito, claro, a opinião do senhor, né, o senhor está falando aí de números de planilha, a qual eu realmente não tenho como verificar, porque são números extremamente complexos, eu realmente não sou um amigo da matemática, prefiro a oratória. Mas é importante que nós tenhamos esse cuidado. Se for necessário que talvez o outro vereador peça a vista, porque também, se votarmos e de repente isso for negado e começar algum outro processo, seja judicial ou seja de qualquer outra forma, penso que seria, como sendo prejudicado, a população seria prejudicada, principalmente os estudantes, que, como o senhor já disse, tem esse direito garantido, nós já votamos. Né? E acerca da questão que o vereador Franchiani, né, colocou uma emenda, é claro que aquilo que foi assinado entre a empresa e a prefeitura, aquilo só tem valor uma vez referendado pela Câmara Municipal. Aquilo era muito mais um acordo de intenção do que algo de fato, porque como o próprio vereador Chico falou, se nós não tivéssemos aqui referendado, aquilo na verdade não tem o valor de lei, porque quem faz as leis até então somos nós. Então eu agradeço, né, a explanação do senhor e diria o seguinte, aquilo que foi errado, que seja consertado, mas que a gente vote com muita serenidade, com muito cuidado, né, porque o nosso voto tem um peso muito grande, ele vai interferir em milhares de estudantes que receberam o direito de utilizar o transporte público gratuito. Muito obrigado, vereador Rosso. Só para dentro dessa linha do Brás, que eu sei que ele está imbuído das melhores intenções, mas é importante, Brás, que nós, independente de ter conhecimento matemático ou não, porque até porque a matemática, ela não, nessa planilha aqui, ela não é complicada não, se quem pegar e estudar profundamente.
veja bem, só a desoneração de PIS com FINS para essa empresa, são, aqui na planilha, 3,65% corresponde a 0,37 centavos na passagem. A desoneração de isenção de ISQN, que seria esse, dos 228, corresponde a 0,20 centavos na passagem. O que eu quero explicar para vocês, e eu, como é um assunto, Vossa Excelência tem plena razão, ele é mais complexo de entender, porque é uma matéria mais técnica, é provar que a empresa, ela não está ganhando duplamente não, ela está ganhando triplamente, 3 vezes. Ela ganhou quando houve um aumento de 12,5%, quando houve um aumento de 12,5% no valor de R$2. E por que foi feito em R$2? Deveria ter feito primeiro, já que a prefeitura iria bancar o passe do estudante, o passe do idoso e o passe do deficiente, isso tinha que ter caído, depois que tinha que dar um aumento de 12%, 12,5%. Aí era a passagem dentro da visão real. Coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Então, na verdade, esse 0,20% aqui é o que corresponde em cada passagem do ISS que é nesse valor de 220 mil. Agora, para você ter uma ideia, na própria planilha, aqui prova, e aí foi, até o doutor Franchiani levantou isso também, ele prova que o dinheiro e o programa vai ficar em 209 para pagar os 487 mil para pessoa com deficiência, porque aí já fez em cima de 1,95 e não de 43 centavos. É isso que eu quero provar para vocês. O problema é que eu não sou professor e eu tenho dificuldade de explicar. Só me permite uma parte. Eu até tenho uma facilidade de entender, mas para explicar eu tenho uma certa dificuldade. Mas vou permitir com prazer, Itamar. Os 487. O estudante todos os estudantes, curso superior, infantil que nós aprovamos, escola segundo ensino médio, 1.254. E por ensino superior, 368. O que corresponde a 209. Ou seja, esse programa vai ficar para a prefeitura, que vai repassar para a empresa, 2.109. Isso já está garantido, esses repasses. É porque é uma média que eles fizeram e vai estar garantido esse repasse. Isso não vai ser assim, quantos estudantes fizeram andar no ônibus? Não vai ter esse controle. O controle já foi feito, 104 mil estudantes, se não me engano, 104, 105 mil. E aí tirou do auxílio para a família, que aí que o vereador Chico tirou 300 mil já do auxílio para a família, e tirou de outros programas aqui que eu não vou detalhar, porque são grandes, que deu um montante de 209. A Pássaro Branco ganhou, majorando a passagem, ganhou um aumento de 25 centavos. Se tem 22 mil pessoas, sem ser estudante, que são usuários do transporte coletivo, corresponde a isso, R$150 mil mês, se não me engano, somando isso nos 12 meses, 1 milhão, deixa eu só ver se eu fiz a conta aqui, 1.800.000 ano, só nesses 25 centavos. São 150 mil mês, 1.800.000. E a empresa não pode fazer, por ser concessão ou por ter um contrato com o município, o abuso e afrontando a lei e afrontando a legislação como ela afronta, não dando passe livre e parecendo que ela é dona da verdade. Fala assim, o dia que for aprovada a isenção, eu darei a carteirinha do passe livre para vocês. Valeu! E eu até tive a oportunidade, só para encerrar, e aí eu sei que não adianta, é um assunto, ele é complicado, eu sei que eu não vou conseguir convencer vocês, mas pelo menos eu estou convencido do meu voto. Eu liguei na empresa Pássaro Branco e pedi inclusive uma pessoa da nossa confiança para que não informasse de forma equivocada o que estava fazendo lá. Eles estavam falando para todas as pessoas, mães, pais, os alunos e pessoas com deficiência, que a lei, que o passe livre da pessoa com deficiência não vai ter mais, porque o vereador Bosquim está segurando os 228 mil para a isenção. Eu liguei para a pessoa, conversei, teve órgãos, e por isso que eu queria vir aqui o senhor Castanheira, para
isso, se realmente ele está fazendo isso comigo. A minha luta não é de hoje, não. Quem me conhece sabe, o Itamar sabe há muitos anos da minha briga em defesa das pessoas com deficiência. Não é esse tipo de barganha e tipo de ação que a empresa faz, que eu sei que ela é poderosa. Eu sei que essa empresa é poderosa. Empresa, quando tem dinheiro, ela quer destruir aquele que atinge o calo dela. E ela sabe que eu atingi o calo dela. Eu atingi o calo dela quando eu dei a lei, fiz a lei que permitiu que todas as pessoas com portadores de necessidades especiais pudessem andar no transporte coletivo. Eu virei inimigo. Eu pago um preço caro por isso. Mas eu tenho lado. Eu assumo e não tenho medo. Meu tempo de viver não permite que eu tenha medo. Um dia falaram que ia fazer comigo o que faz com o pescoço de carne de tartaruga. Eu não sei o que é isso, professor. Se é cortar e jogar fora, o que é isso? Me ligaram várias vezes falando isso. Muito pelo contrário, eu não afinei e fui para cima. E é desse jeito que eu vou fazer. Muito obrigado, senhor presidente. A parte individual. Muito obrigado, nobre colega vereador Mosquinha. Bom, a questão é extremamente ampla, cheia de conjecturas, como disse o próprio vereador Bosco anteriormente, e aqui, né, quando ele se entra para esse tipo de debate, existem definições por parte de quem está acompanhando, de que talvez entenda que está fazendo defesa de A, de segmento B, que está atacando o segmento A, atacando o segmento B, e não é o caso. O que nós estamos propondo aqui, dentro dessa fala inicial do vereador Bosco, anteriormente do vereador Braz, e agora com esse complemento, vereador, nós estamos querendo colocar realmente o mais claro e nítido possível essa situação. Bom, de pontos benéficos que nós entendemos que acontecem em tudo isso, e outros vereadores podem se posicionar na sequência, de que não é do governo atual, e isso vem de outros períodos em que nós tivemos uma grande demora para que fosse avaliado e dado as variações necessárias no valor da passagem. Ponto. Outras questões foram colocadas ao longo dos anos e a empresa foi para a justiça e foi discutido planilha A, planilha B, discute de uma forma, discute-se de outra, técnicos avaliam, e num determinado momento chegou-se a esse valor de R$ 2,85 para o valor da passagem em Patos de Minas, e isso foi divulgado e dito por diversas e diversas vezes. Agora imaginem os senhores, a população de Patos, e já é caro também no meu entendimento, o valor de R$ 2,00, se realmente nós estivéssemos pagando R$ 2,85. Imaginem, senhores. E a empresa foi para a justiça, teria, pelas informações que temos, inclusive colhidas em diversos setores, de que a justiça deu o parecer favorável ao valor de R$ 2,85 pelas planilhas e pelos custos apresentados naqueles momentos, naquelas ocasiões. Agora imagine se fosse referendado esse valor de R$ 2,85 para a população patense. Nós estaremos com a cidade em ebulição, com toda certeza. O município recorreu para não pagar R$ 2,85. Entendo que o município agiu bem. Pensem vocês, se o município naquele momento vem a referendar, aceita calado e paga o valor de 80, e a população passa a pagar o valor de R$ 2,85. Inclusive com o aval da justiça naquele momento. O município recorreu. O caso segue na justiça. Agora, com esse acordo firmado, e que nós tivemos o conhecimento não profundamente dele, como os colegas aqui também acredito que não tiveram profundidade do acordo, do conhecimento, porque são vários detalhes, são várias linhas, são vários direcionamentos, chegou-se a esse momento em que a passagem vai a R$ 1,95 para quem paga no cartão. Hoje, no cartão, pelos números que solicitei recentemente junto à empresa do transporte coletivo, cerca de 70% da população patense hoje usa o cartão. 70%. De 70% a 80%. Com a expectativa de que agora, com o valor de R$ 1,95 para o cartão, que se eleve a 90% a 95%. Esse cartão, o uso do cartão é que a população vem utilizar. Para quem não utilizar o cartão, para quem desejar, ou para quem vem de fora, é só um passeio, quem está na cidade, vai pagar R$ 2,25, valor da planilha, valor que chegou-se após diversos e diversos entendimentos, inclusive de certo
em cima dessa planilha que o senhor tem em mãos, mas que essa planilha que o senhor leu foi retirada. Essa planilha foi retirada. Óbvio, o senhor está lendo em cima daquilo que o senhor tem em mãos, de documento que o senhor tem em mãos ou de uma planilha. Mas que inclusive essa justificativa aí foi retirada pelo município. E que essa planilha estaria errada. E que uma outra foi apresentada posteriormente, né? Foi apresentada posteriormente e essa planilha não está dentro, ela foi considerada errada, não foi a primeira, posteriormente teria vindo uma outra planilha. No que se pesa a questão dos alunos da APAE, o senhor fez observação daqui a pouco, o senhor fez observação anterior, eu inclusive através de um contato aqui, porque hoje as coisas são bastante fáceis de fazer o contato, pedi à minha assessoria que entrasse em contato para apurar. Claro, não estou tirando a razão e o conhecimento do senhor, e nem estou dizendo que o senhor diz uma inverdade aqui, longe disso. Mas, no contato que nós tivemos agora há poucos instantes, fui informado de que aqueles que utilizam a APAE e que utilizam o cartão, de que eles foram atendidos normalmente nessa oportunidade, nesta data de hoje. Inclusive, eu proponho, se a empresa estiver agindo dessa forma e retirando desses alunos da APAE o direito do uso, eles tendo o cartão, que nós façamos, inclusive, um agravo aqui contra a empresa se ela estiver agindo dessa forma. E eu, inclusive, faço e solicito aqui, eu acredito que o senhor nos acompanhe, a presença, inclusive, de pais na tribuna na próxima reunião da Câmara Municipal, para que possa manifestar o repúdio a essa atitude e, se for necessário, que realmente procure pelo Ministério. Não só os pais, os pais, os alunos, inclusive os técnicos da APAE. Sim. Eu sou uma pessoa que faz um trabalho e estive hoje de manhã lá. Ontem já tinha recebido um telefonema da assistente social da APAE, juntamente com a Maria Antônia, colocando esses absurdos. E não é só alunos da APAE, não. Não é só os alunos da APAE, não. Esses são merecedores prioritários. Mas é toda a população daquelas pessoas que são portadoras de deficiência, que têm a deficiência e que têm o direito resguardado na lei, que tem o direito de receber isso. E a pessoa sabe que eu tenho razão quando eu liguei lá na empresa e ela falou que o passe livre da pessoa com deficiência, enquanto não for aprovada essa isenção, não vai ter, que saiu lá de dentro mesmo. Com relação à APAE, suas informações, se você quiser buscar lá, você pode buscar qualquer informação. Eu faço questão, inclusive, de trazer os técnicos aqui na próxima reunião, inclusive para colocar essas questões todas. Que hoje o atendimento foi diminuído lá, porque não tinha o passe e não podia descer com as mães e com os peitos. Infelizmente, essa é a realidade. A parte, vereador Braz. Eu acho importante que coloque e ratifique aquilo que foi falado pelo vereador Bosco, pelo vereador Lindomar, acerca de que caso a empresa, e aí o vereador Bosco afirma que sim, principalmente porque tem os testemunhos de alguns funcionários, pais e alunos, que seja feito a apuração disso, que seja feito da forma mais rápida e que se retome da forma mais urgente possível a essas pessoas serem reintegradas ao transporte público. Agora, dentro das discussões do projeto em si, eu queria trazer uma luz, porque a matemática é um campo exato. Porém, as pessoas, na sua utilização do transporte público, há grandes variáveis. E quando foi feito o projeto, a ideia do projeto, eu não estou falando aqui de planilhas, vereador Bosco, vereador Lindomar e os outros que estão interessados nessa matéria, não se tem a certeza de quantos vão segregar a esse uso do transporte por parte dos estudantes. O que nós fizemos, na verdade, o que foi feito, foram cálculos aproximados e, naquele acordo, inclusive, que foi retirado, se dizia o seguinte, e tanto o prefeito quanto o então responsável, o diretor da empresa, ficou acordado, seria que, no final do ano de 2014, uma vez implementado o passe livre estudantil, a questão dos idosos, as pessoas com necessidades especiais, se faria a real avaliação de quantas pessoas utilizavam, qual foi o impacto, a necessidade, muitas vezes, talvez, inclusive, de comprar novos ônibus, caso a demanda fosse muito grande. Então, na verdade, é um passo que não é no escuro, mas ele é um passo na direção de algo que ainda não está claro. Porque quando anunciar amanhã, a partir de amanhã, quem estiver atendendo as condições A, B e C poderá usufruir gratuitamente transporte coletivo, que é um sonho meu particularmente, principalmente por questão dos estudantes e as pessoas com deficiência, o portador de algum tipo de necessidade especial. Nós não temos de fato, vereador,
quantas pessoas vão utilizar. Pode ser algo menor, como pode ser uma explosão de utilização. Nós não sabemos o número exato de usuários. Daí a importância que tivesse, pelo menos até então, no que era o acordo, uma flexibilidade para que números pudessem ser adaptados, tanto para mais quanto para menos. E uma questão que eu particularmente frisei é o seguinte: não seja algo feito de forma solta, mas que a concessionária seja justamente fiscalizada, que ela seja observada muito de perto por aqueles que são competentes para isso. E óbvio, aí nós estamos falando particularmente da prefeitura, para que um serviço que busca melhorar para a população não torne o transporte coletivo um caos, porque já não está tão bom da maneira que nós gostaríamos. O vereador Chico Franchiani, ressoa um assunto que eu trago aqui desde o início do meu mandato: o trânsito nosso dificílimo. Ficar dentro do ônibus não é tão confortável assim, principalmente se você for idoso e fica espremido lá na frente. Então, tudo isso tem que ser considerado, e a respeito se vai votar a favor ou não, eu penso que cada vereador tem que ter sua consciência muito tranquila sobre isso, mas eu gostaria de deixar claro que nós tivemos essas discussões e tudo isso foi lembrado. Repito, se houve alguma irregularidade por parte da empresa a respeito de carregar, transportar as pessoas, isso tem que ser investigado. Mas eu não quero misturar o assunto que pode confundir principalmente a população. Obrigado. Vereador Tonhão, você não devolveu. Ainda não, estava só na parte, viu, professor? Muito obrigado. Bom, então, dentro dessa conjectura e dentro de todos esses argumentos aqui utilizados, o que importa nesse momento é saber se realmente os alunos da PAI, como disse o vereador Bosco, estão sendo prejudicados. Caso se confirme, inclusive, faço o apelo que venha alguém realmente, como o senhor disse, inclusive, pode trazer um coordenador, algum especialista, ou um professor, a direção da PAI aqui, que eles venham aqui manifestar e nós vamos repudiar essa atitude. As informações foram colocadas desta forma, o senhor acredita que, como sempre, imbuído de conhecimento e de boa intenção, o senhor chegou a elogiar no primeiro momento o projeto do transporte gratuito em si, porque o senhor, inclusive, não é contra que o transporte para os estudantes seja gratuito. Eu acho que nós estamos dando um exemplo para o restante do Brasil no que se refere ao transporte gratuito para os estudantes, e acredito e torço para que nós possamos ter os portadores de necessidades especiais, que eles possam estar também sendo, a partir de agora, tratados com maior respeito, com maior qualidade dentro dos ônibus, da mesma forma que os nossos amigos da terceira idade possam também vir a ter um atendimento mais digno, ter direito de passar pela catraca, de sentar dentro dos ônibus e não ter que ficar aquele monte em cima do motorista, correndo risco numa freada, de cair, de sofrer um acidente ou de estar ferido. Há de se colocar, diante de todas essas vantagens que o projeto traz, de que ele elimina as questões judiciais, que eu acredito que seja importante que termine essa briga na justiça, que se bata o martelo em R$ 1,95 a passagem para o cartão, R$ 2,25 para quem quer pagar em dinheiro, transporte gratuito para os milhares de estudantes de Patos de Minas, melhorias, como eu já disse anteriormente, para a terceira idade, para os portadores de necessidades especiais, e a partir daí também, com essas benesses que, entre aspas, estão sendo colocadas aqui para todos esses setores, tudo isso não sendo pago diretamente, isso diretamente, porque indiretamente sim, porque sai dos impostos da população. Mas a passagem com os benefícios a todos esses setores apontados não está saindo diretamente do bolso do consumidor. Porque em outras épocas, quando se oferecia uma vantagem, aumentava a passagem e o usuário comum que passava a pagar essa passagem. Agora, diretamente, não. Sai dos cofres públicos o subsídio para a empresa? Sim. Sai. De impostos? Sim. Mas não diretamente da passagem. O fato de estar abrangendo essas milhares de pessoas que serão beneficiadas e a redução para R$ 1,95 no cartão, R$ 2,25 no dinheiro, diretamente não vai impactar o trabalhador do dia a dia. O trabalhador vai poder continuar trabalhando no dia a dia, pegando o seu veículo ou transporte coletivo e não vai ter que pagar mais por isso. Vamos avaliar, num primeiro momento, a
momentos de pico, que eles possam ser melhor atendidos e toda a população que necessita e utiliza do transporte coletivo de uma maneira geral. E oxalá, esperamos que num momento breve, nós possamos inclusive, no dia a dia, nós que utilizamos os nossos veículos, que deslocamos com os nossos carros, que nós possamos chegar para ele e falar assim, não, hoje eu não vou para a Câmara Municipal, eu não vou para o meu trabalho, para a minha atividade no meu carro, vou deixar ele na garagem, porque eu vou saber o horário que o veículo vai passar no ponto, o horário que eu vou poder pegá-lo para que eu possa retornar para a minha casa com conforto, tranquilidade, sentado. É isso que nós esperamos para o transporte público de Patos de Minas. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Tonhão da Contagem. Boa tarde, presidente, demais componentes da mesa, vereadores, funcionários da casa, plateia. Eu vou fugir um pouquinho desse assunto aí. Eu vou falar só sobre o trânsito. Eu tive reunião com o prefeito, eu, Vicente, depois o Pai Paulo chegou um pouquinho mais tarde. E por notícia nossa, a Jari vai ser implantada daqui a 3 meses aproximadamente, mas o local vai ser no PROCON. A equipe que vai trabalhar no local foi enviada até para os gabinetes aí dos vereadores e foi estipulado que terá 1.800 a 1.900 pontos de estacionamento rotativo. Me falou assim o novo diretor de trânsito, Antônio de Freitas. Então, vai ser de 1.800 a 1.900 pontos onde será implantado um ponto rotativo o que me deixou triste que não será os agentes que fizeram o concurso, né? A partir do mês que vem vai fazer uma licitação passando para uma entidade. E através do momento que eu estava falando com ele, conversou em viva voz com o capitão, o comandante da Polícia Militar, o Elias. E ele disse que teria condições de arrumar 10 PM à disposição somente em dezembro. Então ficou estipulado só isso que ele teria condições. Mas a partir do mês que vem, ele já começa a mexer numa licitação aí para uma equipe eu sei Rapai, ou seja Rodrigo, mas diz que os agentes não serão contratados. Eu ainda perguntei para ele sobre o concurso, porque eles pagaram pelo concurso. Ele disse que se eles manifestarem na justiça que será devolvido o dinheiro. Entendeu? E logicamente que eles vão manifestar, né? Mas, como fala do prefeito, eu também tenho que agradecer a ele. O prefeito me atendeu com a rede fluvial na rua Guajajaras, igual eu recebi agradecimento de algumas pessoas do local, porque invadia quando chovia forte, invadia a água naqueles locais. Praticamente um quarteirão ali, 5 casas eram invadidas, né? Fui atendido por ele pela rede fluvial. E também agradeço ao Nelson, secretário, que me atendeu com 2 bueiras, um lugar muito perigoso que precisava ser feito, e um caminhão de asfalto para o local na rua Potiguares, que eu solicitei aí. Então, eu faço uma política totalmente diferente. Eu agradeço todas as vezes essas pessoas, agradeço a Deus e agradeço ao ser humano de uma maneira ou de outra. Eu sou uma pessoa que não gosto de bater, não gosto de xingar, né? É igual que vocês estão debatendo sobre a parte. Eu tenho certeza que tanto o prefeito quanto uma entidade igual a PAI, eu tenho certeza que o prefeito está olhando por isso aí, ele não vai deixar nada de lado, nada ao contrário, uma entidade igual aquela, igual a Casa das Meninas, né? E tanto precisa, eu tenho certeza que ali ninguém tem coração para maltratar ou trabalhar mal. Então, é isso que o Tonhão faz. Eu fico calado, sou muito pouco conversar, né? Mas quando eu tenho que agradecer, eu agradeço, né? E não tenho mais nada a relatar assim contra o prefeito. Me recebeu várias vezes muito bem no seu gabinete, tem me atendido com algumas coisas sinceras aqui, e eu agradeço e torço ainda por ele. Né? Apesar que a população está um pouco contrário, falando muito mal, que ele não está trabalhando, mas eu creio que pode ser até a sua equipe, ninguém sabe a sua equipe que possa ser substituída, igual está sendo substituída aí, entra nos detalhes e nós já podemos bater palma. Eu estou achando um pouco difícil, mas eu estou torcendo por ele, tá? É isso que eu tenho que falar e agradecer ao prefeito mais uma vez pela rede fluvial na rua Guajajara, tá?
isso mesmo. Com a palavra, vereador Francisco Tranquiani. Eu quero lembrar o Tonhão que a voz do povo é a voz de Deus. Então, se o povo está falando mal, é que as coisas não estão indo bem. Eu vou voltar no assunto, presidente. Até porque uma discussão acalorada dessa e eu não participar, vão achar até que eu estou abatido. Vereador, se você me permite, eu havia pedido a palavra até... Então, você desculpa, eu não vi. Mas eu vou só pedir licença, presidente, eu havia já comunicado a senhora. E realmente é uma discussão super necessária, super interessante. Existe um clamor nacional para que se melhore a mobilidade urbana. O governo federal tem implementado várias ações nesse sentido e até me faz lembrar os primeiros anos do nosso presidente Lula, que era cobrado um crescimento de 5% ao ano, e ele falava que a sociedade nossa não estava preparada para isso. Um dos sinais é o caos instalado no trânsito, não só aqui, e isso justifique-se até pelo acesso que boa parte da população teve aos veículos, tanto carro quanto moto, e esses veículos vieram para as ruas. As nossas ruas, as nossas vias, de modo geral, não estavam preparadas para esse aumento do número de veículos circulando, e, é claro, somado a outros aspectos do trânsito, do transporte que deveriam ser trabalhados, gerou-se esse caos que nós vivemos hoje. E a questão desse acordo do Executivo com a Pássaro Branco, que vem sendo discutido, vem sendo elaborado, vem sendo trabalhado, nós sabemos que, pela justiça, a empresa já tinha direito a estar cobrando R$ 2,85, sendo questionado pelo próprio Executivo, pelo atual Executivo, e não permitido que isso acontecesse. E até eu gostaria muito que essa discussão pudesse ter mais tempo, para que ela fosse aprofundada, trouxéssemos mais elementos para essa discussão, para dar uma maior clareza na hora da votação, para que todos os vereadores pudessem com tranquilidade estar votando, sabendo estar fazendo a coisa mais correta. Mas peço desculpa ao vereador Francisco, porque inclusive eu estou indo representar esta casa no encontro do diretor do IEF, que está em Patos, cumprindo uma agenda ampla, esteve em várias empresas hoje, e agora à tarde, às 16 horas exatamente, ele está no IEF assinando alguns convênios. E solicitei que eu pudesse estar fazendo a apresentação da casa nesse ato. Então, peço desculpa, vejo como de grande importância essa discussão que está sendo feita, porém, gostaria que, de repente, se possível, nós pudéssemos até adiar essa votação para ampliar essa discussão. E peço licença para me retirar. Obrigada, vereador Duda, e gostaria que depois da representação desta casa, posteriormente na próxima reunião, você passar para nós todas as informações e tudo que ocorreu lá no IEF, tá bom? Muito obrigado. O vereador está pedindo o adiamento da votação. Eu gostaria de falar antes. Pois não, vereador, pode falar. Muito obrigado. Bom, eu acho que está instalado nesse processo uma grande confusão, um grande mal-entendido. Isso começa pelo acordo que foi feito pelo senhor prefeito, que não tem competência legal para fazer esse acordo, não tem competência para fazer esse acordo, né, sem lei, porque aquilo que é lei, você não faz um acordo dependente de aprovação. A Lei 8987, que trata de concessão e de permissão, fez com que ocorresse em Patos uma licitação, a empresa ganhou e com ela foi feito um contrato. E este contrato e essa lei não permite esse tipo de acordo. Esperar o chocalho parar. Então esse tipo de contrato não permite esse acordo. Isso é um contrato público. Ele prevê sempre o reequilíbrio econômico financeiro do contrato quando houver, de qualquer parte, seja da empresa, seja do município, algum desequilíbrio, ou aumento de custo exagerado, né, ou diminuição de custo, como desoneração, pagamento por parte do estudante, e nós vamos sentar e planejar. Né? Então, a emenda que eu fiz, na verdade, era a emenda que homologava esse acordo. Nós não temos poder de homologar esse acordo. Esse acordo está dando baixo em processo judicial,
Esse acordo está falando de desoneração de ISS. Se nós tivéssemos o poder de, homologando esse acordo, resolver tudo que está escrito aqui, qual a necessidade desse processo, desse projeto de isenção de ISS? Tanto o acordo não tem validade jurídica nenhuma, que ele teve que enviar à Câmara o projeto de lei pedindo a isenção do ISS. E aqui é a única coisa que seria necessária, uma lei. Se a Pássaro Branco quer tirar os processos que tem na Justiça, o advogado vai lá e pede a desistência do processo e acabou. Isso não depende de lei. A questão toda que se discute, quando eu fiz a emenda, eu não matei a questão da desoneração do ISS, até porque ela não existia. O acordo que foi feito pelo senhor prefeito e pela aviação Pássaro Branco, salvo engano, não teve a participação de vereadores. Teve a participação de vereadores, pelo que eu estou sabendo, se estiver errado me corrijam, em uma solenidade feita para a assinatura do acordo. Mas essa discussão que foi travada lá no gabinete do secretário do prefeito, ela devia estar sendo travada aqui. A planilha tinha que estar sendo elaborada e apresentada aqui. Devia estar sendo elaborada e apresentada com custos efetivos, com custos reais, porque, como diz o Brás Paulo, em planilha não existe acordo, é matemática. Eu vou ver o custo, eu vou ver o rendimento e vou estabelecer o preço. E quem altera a passagem é decreto depois da manifestação do Conselho Municipal de Transporte. O prefeito não pode baixar um decreto alterando valor de tarifa sem antes passar pelo Conselho Municipal de Transporte. E nesse conselho há uma apresentação de planilha técnica, matemática, com custos efetivos e apuráveis. Tudo isso que está se discutindo pode ser colocado na planilha, porque o contrato e a lei estabelece o que vai compor o custo da tarifa. Então começou o processo errado de lá. Começou o processo quando veio a lei, antes mesmo de alterar a lei orgânica, por incompetência e inoperância. Porque a segunda ou terceira vez, nessa sessão legislativa, que chegam projetos aqui, alterando leis que deveriam ter alterado a lei orgânica. Mas o caso não é esse. Então, senhor presidente, a questão de ter ganho 2,80 na justiça, de fato é uma verdade. A empresa teve uma sentença favorável de primeiro grau de paz. E não tinha como não ter, porque quem elaborou a planilha para os 2,80 foi o município. E não foi nem nesse governo, viu, moço? Não foi nesse governo. É planilha que deve ser elaborada todos os anos. A questão aqui que se discute é tão somente a questão de desoneração tarifária. O governo federal, quando surgiram aquelas primeiras manifestações, a favor do passe livre, tratou imediatamente de enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional, que foi aprovado nas duas casas sancionadas pela presidente Dilma, desonerando a tarifa das empresas de transporte coletivo urbano com o PIS/COFINS. Elas não pagam mais PIS/COFINS. Ainda uma ideia, uma discussão de dar à empresa de transporte coletivo de massa, que seria o ônibus, a mesma isenção tributária que se dá ao transporte de passageiros, que é mais elitista, que seria o táxi, que compra um carro com quase 50% do custo. O ônibus compra com 100% do custo. Seria uma forma também do governo federal desonerar isso. A questão do ISS, que se trata aqui, é uma forma de desonerar a tarifa. Eu acho até que tem que desonerar, sou favorável a ela. Agora, isso deve ser planilhado. Nós estamos discutindo conjecturas e discussões e informações que constam desse acordo que nós não sabemos quem fez, como que fez, que cálculo que fez. Gente, é matemática. Vamos pegar a planilha, pegar a nota fiscal com os custos efetivos do transporte, jogar na planilha, calcular e está resolvido o problema. Então não cabe, porque tudo que nós falamos, nós estamos, como o Brasil diz, nós estamos dando um passo no escuro. E eu tenho dito isso aqui desde o início. Nós estamos criando uma despesa pública eterna e que nós não sabemos quanto custa. Tenho dito isso desde o início. Ataquei a planilha que o Bosquinho falou, quando 2% de R$2, em vez de dar 4 centavos, é 40 centavos para desonerar.
não é verdade a desoneração de ISS é de 2 centavos por passagem de R$2. Então eu sugiro, e acato aqui a sugestão do Dudu, caso os colegas entendam também, que se quiserem trazer a empresa, trazer na prefeitura, e eu pergunto, quem fez a planilha na prefeitura? Quem fez o acordo? A informação que eu tenho foi o secretário de administração. Posso até estar enganado. Mas a informação que me foi passada foi essa. Que é especialista em transporte, tem uma larga experiência, trabalhou muitos anos. Mas essa seria mesmo uma atribuição do secretário de administração? Essa não seria uma atribuição da diretoria de trânsito, com a anuência do conselho, com cálculos matemáticos? E isso é exato. O valor é exato. O custo total é que não é exato, porque nós não sabemos quantos estudantes vão dar. Então eu acho que realmente o grande problema de todo esse projeto de lei é esse termo de ajuste, que na verdade já foi aprovada a emenda supressiva, retirando da lei. Isso aqui já não é, isso aqui para nós é lixo, isso não serve para mais nada. Agora, o prefeito pode fazer um acordo com a aviação para tirar o processo da justiça? Pode até sem acordo, só a empresa vai tirar. Não depende da Câmara fazer isso. Depende exclusivamente de cálculo matemático. Agora, se nós não desonerarmos a tarifa com ISS, terá que ser feita uma nova planilha. Ou apresentada uma planilha, porque o Bosquim tem uma planilha, o Lindomar disse que já foi substituída. Eu não tenho essa planilha substituída. Eu não vi que cálculo é esse. Então nós precisamos sentar todo mundo e fazer o cálculo. Ou fazer como está fazendo tudo, no escuro. Muito obrigado, senhora presidente. Muito bem, vereador. Os seus esclarecimentos vêm aqui, né, de acordo com esse momento, como você disse, as discussões calorosas, né, mas a gente acha muito importante que as suas sábias orientações aí como um douto aí na área de direito, né, e que entende perfeitamente. Mas o nosso objetivo aqui nesse momento, como todas as pessoas sabem, inclusive os nossos telespectadores, é fazer da melhor maneira possível para aqueles que realmente necessitam do transporte urbano, entrar num acordo realmente entre a empresa, a prefeitura, para que as coisas fluam da melhor maneira possível. A nossa meta é beneficiar o deficiente físico, a criatura especial, né? O idoso, o estudante. Nossa luta é para isso. Todos os vereadores estão imbuídos desta causa e dessa vontade de fazer o de melhor para a nossa população. Com a palavra, o vereador Valdir. Boa tarde, senhora presidenta, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa. Boa tarde aos visitantes da Câmara. Bom, a minha opinião é o seguinte, eu acho que eu até gostaria de estar aqui até às vezes dizendo alguma coisa que os novos vereadores pode surgir até uma certa crítica. Mas eu gostaria de parabenizar o prefeito por esse acordo e parabenizar até a minha empresa Passa Branco. O único receio meu aqui na aprovação desse projeto, eu já quero até deixar claro que meu voto vai ser favorável ao projeto, é como aconteceu agora há pouco e anteriormente, quando os dois vereadores, o Lindomar e o Bosquim, teve esse problema aí dessa questão da base. E eu medo que esse projeto, quem sabe, possa vir a ser aprovado e pode vir prejudicar algumas pessoas, né? Mas eu acredito que os nossos estudantes estão precisando, muita gente que necessita desse projeto, desse vale gratuito para a escola. Eu acho que a gente deveria sim votar esse projeto para acabar com esse. Já terminaria com esse assunto. Tudo bem. Só, presidente. Com a palavra, vereador Lindomar. Só para poder complementar, nível de informações também para todos aqueles que não têm, talvez a maioria tem, que em fevereiro do ano passado foi apresentada uma planilha que, quando foi elevado, como os colegas já disseram aqui, para R$ 2,80, e o Conselho, naquela oportunidade, verificou, aprovou e naquela oportunidade, inclusive, referendou R$ 2,80 em dinheiro e R$ 2,50 no cartão, fevereiro de 2013. Inclusive, isso está registrado em ata. Eu
proponho, senhora presidente e colegas vereadores, como a senhora já anunciou antecipadamente, que nós teremos uma reunião na próxima terça-feira de maneira extraordinária, nós possamos votar hoje a iniciativa, a legalidade, como já tem parecer da CLJR, e que a gente não dispense interstícios na tarde de hoje e que na terça-feira nós possamos votar em segundo turno este projeto, porque nós, pelo menos nós vamos caminhar um pouco para uma definição final na próxima terça-feira. Concordo com você, vereador. Eu vou colocar em votação os vereadores que estiverem a favor, votam a favor. Quem não tiver, né? Você quer falar, vereador? De novo? Ah, você está com a palavra. Eu só queria também aqui, presidente, dar aqui uma notícia que eu fiquei assim muito satisfeito, que no meu gabinete sempre chega pessoa, vereador, tem vários exames aí atrasados, isso não vem agora dessa gestão, né? E o prefeito, me parece que ele passou um ofício para o doutor Disseu, dando assim uma certa agilidade para que seja feito esses exames. Tem exames aqui atrasados desde 2009. Então eu gostaria também de pedir o senhor prefeito e o doutor Disseu também para que possa, você diz, agilizar, dar continuidade mesmo esses exames aí, que vai ser muito bom a ocupação. Beleza, vereador, nós vamos tomar essas providências. O assunto aqui do projeto, Lázaro, nós gostaríamos... Vamos deixar para a gente falar depois, tá? Então, eu queria, em votação, o projeto de lei complementar no 559/2014 do Executivo Municipal, que concede isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza incidente sobre atividade de prestação de serviço de transporte coletivo urbano municipal de passageiros, com itinerário fixo. Em discussão, em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam em comissão. Com abstenção do vereador Carlito, abstenção do vereador Miguinho, voto contrário do vereador Bosquinho, ausência do vereador Duda, somam-se quantos votos? 13 votos. A favor? 13, confirma? 12 votos. Pois não, vereador. Eu gostaria só de consultar com os novos colegas, inclusive até com a mesa, nosso novo colega Zé Lucilo, acho que ele pediu adiamento desse projeto. Pois é, mas nós não votamos o adiamento, vereador. Nós não votamos. Nós não poderemos votar contra. Não, ele apenas sugeriu, vereador. Ele não pediu. Ele só sugeriu. Nós estamos votando só também em primeiro turno. A votação do projeto ficará para o dia terça-feira, tá? Às 14 horas. Mas aí a senhora vai colocar a justificativa do vereador Zé Lucilo, porque na realidade ele pediu adiamento do projeto. Olha, nós não votamos, ele apenas sugeriu, e nós não votamos em plenário a sugestão dele. Mas pedir adiamento, não vota não. Quando você pede adiamento, você tem que dar, Não pediu, mas sugeriu. Eu gostaria que depois ouvisse, porque eu não entendi, sinceramente. Realmente o Lindomar tem razão. Na verdade, houve apenas, ele apenas sugeriu. Eu sugiro que, se for o caso, até para aprimorar, fazer, inclusive, o adiamento. Se não, o vereador tem o direito de falar, eu solicito a presidência dessa casa que faça o adiamento do projeto. Aí é diferente. Mas aí parece uma sugestão, parece que o Lindomar tem razão. E essa opinião do Lindomar também não vai interferir em nada no projeto, que vai ser debatido mesmo, só até adiantando, inclusive, para eles. Esse método de adiar ou não, só vai ter um momento na próxima reunião de ter que votar 2 vezes. Não uma primeira. Já faltou a primeira, agora está adiantando. Isso, eu quero deixar bem claro que Não, mas entendi aí dessa forma. senhor presidente, já viu o cuidado e a dignidade do novo vereador, porque quando pede o adiamento, o projeto nem na iniciativa não pode ser votado. Com todo respeito ao ausência do vereador, mas ele Então, não se pediu. todo mundo concorda que assim, eu também estou pela maioria, mas eu estou só relembrando porque ele pediu adiamento do projeto. Agora o projeto vai estar para ser analisado ainda, nós temos ainda o segundo turno, podemos discutir ainda e fazer algumas observações. Olha, nós sempre tivemos aqui também 2 projetos que, esses projetos aqui, o projeto 3805/2013,
que altera a redação dos artigos 9 e 10º e acrescenta o parágrafo único ao artigo 10 da seção 2ª da Lei 6.472, de 9 de dezembro de 2011, que trata do auxílio natalidade, que será também conhecido como Programa Mãe Patense, e também o projeto 3806-2013 do Executivo Municipal, que institui no município o cartão Pameiro destinado às famílias de baixa renda e novas providências, que mereceu uma apresentação calorosa aqui do vereador, que usou a tribuna livre. Nós optamos por deixar esses dois projetos para a próxima reunião, porque um tem um substitutivo e o outro tem emenda. Então, nós vamos deixar para votá-los na próxima reunião, terça-feira. E teremos, então, a reunião. Bom, em segundo turno, os projetos aqui do vereador, posso votar em bloco esses projetos, vereadores? O primeiro é do Lindomar, o 3875, do João Batista, que acrescenta o parágrafo único, no artigo 1º da Lei número 6.090, que dispõe sobre o estacionamento de veículos particulares que transportam alunos defronte às escolas. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Senhora Presidente, Pois não. rapidamente, quero só fazer um agradecimento especial aos colegas vereadores que votaram favoravelmente, de maneira favorável a esse processo, a esse projeto, uma vez que a senhora e todos nós, a sociedade de uma maneira geral, tem conhecimento do quanto é difícil estacionar em Patos de Minas. Agora imagine um portador de necessidade especial, o quanto é mais complicado. Por isso, com base nas manifestações de populares, de pessoas que frequentam as escolas e que encontram essas dificuldades, sugeriram, nós elaboramos um projeto, o João Batista também vinha trabalhando nessa demanda, solicitou assinar conosco, prontamente nós atendemos. Eu espero que o Executivo possa sancionar e tomar as medidas delimitando uma área exclusiva para que as pessoas possam descer os seus filhos, entrar, sair, montar a sua cadeira de roda ou outro aparelho que seja necessário. Muito obrigado, espero que a população compreenda a importância desse projeto para a comunidade. Agora nós temos o projeto de lei 3876 do David, que regulamenta a cobrança de cover artístico no município de Patos de Minas. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. O projeto de lei número 3880 também, /2014, do David Antônio Sanches, que dispõe sobre medidas de proteção e segurança dos usuários de serviços de centrais de autoatendimento e caixas eletrônicos no município de Patos de Minas e Novas Províncias. Senhora Presidente, peço a palavra um minuto. Com a palavra, vereador Otaviano Marques. Esse projeto é um projeto bom, mas eu fico com medo de uma coisa, sabe? E já vi há mais tempo, até quando o professor Otami era vereador, ele fez um projeto de fila, 15 minutos. E todas as agências bancárias de Patos de Minas entraram na justiça. Eu acho que o Mosquito vai foi uma campanha terrível para esse projeto. Tivemos dificuldade. Já vi também em televisão dizendo esses projetos foram feitos em Sorocaba e outros determinados locais, que esse projeto foi feito, que os bancos acabaram retirando, em vez de colocar segurança, eles acabaram tirando os caixas eletrônicos. Então, esse projeto é um projeto bom que o David Bala está apresentando, mas ele tem esse risco. Nós sabemos que aqui passa nem para colaborar com o olho vivo, que os bancos deveriam dar 5, 6 mil reais, nenhum banco desse particular colaborou. Só colaborou o Crédito Copa, o Crédito Passe e outros. E os bancos não. Então, precisa analisar bem essas medidas de proteção, segurança aos anos de serviço e caixa eletrônica municipal de Minas. Então, é uma preocupação que eu tenho, sabe, a respeito, acho que o projeto é muito bom, mas tenho medo de que você possa ter assim, um sabor das agências começar a retirar esses caixas eletrônicos. Não vamos pôr despesa, não vamos fazer nada e retirar caixas. Então, diminuir, se tem 3, passa para 2, passa para com essa mesma ação. Não sei se você já analisou isso. Peço a palavra também, senhor presidente. Com a palavra, vereador Itamar. Não, a minha preocupação do vereador Otaviano, eu também tenho ela. Inclusive, esse projeto me parece que veio de um colega parlamentar de Uberlândia, aí o David está regulamentando aqui, e a intenção dele também, eu tenho certeza que
sérias aí. Inclusive, durante esse final de semana aí, detonaram várias vezes, a gente for discutir isso aí, está praticamente no Brasil inteiro. Mas eu vejo aqui o artigo 1, quando fala de advertência, sanável da reclamação do prazo de 30 dias, e depois lá no artigo 5º, que é aquele processo nosso que a gente faz em todos os projetos, que é aqui, no artigo 5º, essa lei entra em vigor no prazo de 180 dias. É claro que após os 180 dias, é que vai entrar a lei aqui de advertência com os 30 dias depois de vencimento. Provavelmente deve que seja dessa forma. E aí vem cá no artigo 2, que é a instalação de equipamentos, a equiparação de gravação de imagem, além dos próprios equipamentos, que é um processo, ele adquire um orçamento bem caro do que tange aqui do projeto. Por ser empresa privada, mas também ela é pública, sem dúvida nenhuma, e o público é o usuário. E depois isso é cito aqui, que está no esse projeto também, que deve ter praticamente um guarda de segurança por 24 horas do dia. Essa segurança também eu não vejo até o porquê, porque também. Mas eu não tenho nada contra o projeto. Na verdade, eu quero até te parabenizar, porque em algumas coisas que eu vejo da minha situação que eu estou vendo no próprio vereador Lobiano, para a gente fazer emenda no projeto é meio complexo. E o projeto, da forma que está aqui, sempre os donos das empresas financeiras, das agências bancárias, não adotar, porque aqui a multa também ela é muito relevada, porque no banco até que não, mas é uma multa aqui também muito, porque ela vai aí até R$17.000, e aí vem da advertência. Então provavelmente a advertência após 180 dias, se não for cumprida, provavelmente vai vir a multa, não é isso? Correto. Se os bancos, eles bem entenderem que não vai mais haver caixa eletrônica, essa lei é adotada em Uberlândia. Isso está em vigor em Uberlândia. Ela já tem vigor. Está em vigor. Está tudo certinho, sem problema. Não, eu tenho mais até de parabéns, sem dúvida. A palavra. Em votação. Quem quer falar? Vem. Só. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores, público presente. Essa lei, ela realmente ela é do Adriano Zago, vereador de Uberlândia, ela já se encontra em vigor sem nenhum problema. Quanto a algumas retaliações, eu já venho sofrendo de algumas instituições. E várias perguntas ficam no ar. A respeito do vereador Fabiano, essa é a pergunta que todo mundo faz. Será que a população não vai pagar caro com essa lei? Que a instituição vai acabar tirando esse caixa eletrônico, vai dificultar mais ainda. Creio eu, se ela tirar, quem perde é a própria instituição. E nós, população de Patos de Minas, tem a ganhar. Primeiramente, porque uma explosão pode causar morte. Então, se ela retirar, não quiser cumprir a lei, a gente vai estar livre de um incidente, de um acidente. E quem vai acabar perdendo são eles. Creio eu também que essa lei da fila em banco, ela existe, mas não é cumprida. E quem fiscaliza? Perguntar, quem vai fiscalizar essa segurança? Tanto a segurança física quanto a eletrônica. Tem custo sim. A instituição são as que mais arrecadam, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eles têm dinheiro para isso. Claro que, embutido, quem vai acabar pagando por isso é o cliente do banco, óbvio. Mas assim, vamos ficar de braço cruzado. Essa madrugada mais um caixa explodido aqui pertinho, em Rio Paranaíba. Tinha um prédio acima com estudantes que foram ameaçados. Se o prédio desaba, será que o segurança vai ser suficiente para barrar, né, essa criminalidade, esse tipo de crime? Não digo que vai barrar, mas já é uma medida de segurança. A gente tem que prevenir do que remediar. Quem vai fiscalizar? Somos nós. Os maiores fiscais do município é a própria população. Você está na fila, vamos fiscalizar, vamos denunciar. Se não tiver segurança, vamos denunciar, chama a polícia. 190 é gratuito, vamos fazer a ocorrência, vamos trazer na casa, vamos questionar, vamos cobrar. A lei está aí, a multa é cara de 17 a 177 mil reais. A instituição paga, vamos gerar emprego com essa lei em vigor. Tanto seguranças aí, tem vários cursos de segurança, tanta gente parada, precisando de emprego.
vamos empregar esse pessoal. Então acredito eu que a gente não vai prejudicar a população, não. A gente vai gerar emprego, vai gerar segurança para todos. Se eles, por fim, retirarem os caixas eletrônicos, quem perde é ele. Eu, particularmente, vou procurar um outro banco que vai me atender. Senhora Presidente. Pois não, Cumprimentar o colega David apresentando esse projeto. Inclusive, ele chegou a ser analisado pela CLJR quando foi apresentado pelo vereador Francimar. Inclusive, naquela oportunidade, a CLJR fez uma análise, inclusive, esses questionamentos ocorreram e o vereador Francimar apresentou naquela oportunidade, depois ele tomou outro rumo e por sensibilidade o vereador David traz de volta esse projeto elaborado pelo Francimar. Inclusive naquela oportunidade o Didi inclusive trocava ideias conosco, inclusive nós incentivamos que fosse à frente e que realmente apresentasse. E agora, de maneira muito feliz, está sendo colocado aí para apreciação dessa Casa Legislativa. É claro que todo projeto que se coloca, você, quando entra na discussão, se você aprofundar, ele tem prós, né, e também contras. Ele atinge de maneira positiva a sociedade e, às vezes, nesse caso especificamente, bancos, de uma maneira que eles não vão ficar satisfeitos. Da mesma forma que outras instituições, em outros projetos, também se sintam em determinado momento prejudicados. Mas, de qualquer maneira, está de parabéns. Em votação, vereadores que estiverem de acordo com o projeto permaneçam como estão. Aprovado por 14. Conta aí, Baltazar. Carlito foi embora, tudo foi embora. E doutor? Três votos. Agora do Mosquinho, que declara atividade pública Associação Brasileira de Odontologia Regional de Patos de Minas. Em discussão, em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 13 votos. Do Lázaro Borges de Oliveira, Itamar André, Brasval, João Batista, Lindomar, Valdir Reis. Denomina João Dias Gonçalves, João Manuca, a taça de futebol rural. Em discussão, em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por... Você se absteve, né? Uma abstenção do vereador Tonhão. E o Carlos, mas ele não está presente, né? Então fica como ausência dele. São 12 votos. Projeto de lei complementar número 556/2014 do Lindomar, que altera a redação do artigo 290 da lei complementar número 379, de 24 de janeiro de 2013, que institui o Código de Postura no município de Patos de Minas. Em discussão, em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 12 votos. 13 votos. Também o projeto de resolução número 287 dos vereadores João Batista e Edmir Avelar. Cria o diploma médico estudantil professor René de Deus Vieira a ser outorgado pela Câmara Municipal de Patos de Minas. Em discussão, em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 13 votos. Então, agora nós vamos... Eu gostaria de solicitar da comissão de redação se nós já temos disponibilidade. A comissão foi falado que nós votemos com a mesma redação. Pois não, vereador. Então, nós poderemos votar em bloco os projetos. Então, em votação, o projeto 3880, 3876, 3875, 3881, 3882, 38... É o projeto de resolução de lei complementar 556 e de resolução 287. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 13 votos. Senhor presidente. Pois não, vereador. Esse assunto é do... Só concluindo aqui, posso? Então, nós temos um projeto de decreto legislativo, número 694/2014, do Bosquim, que concede o título, honorífico, cidadão patente ao senhor Luiz Caetano Espejolino. Também de cidadão patente do vereador David Sanches, que concede o título de cidadão patente ao senhor Luiz Mauro Sampaio Pereira. Também do Valdir Reis, concede o título honorífico de cidadão patente ao senhor José Lanizete Bernardo. E do vereador José Carlos da Silva Carli, ao senhor José Eustáquio Rodrigues Alves. Vou dar em bloco, né, a consideração dos senhores vereadores
do deputado Delomar. Não. Tem não. Tem mais. Desculpa, é porque passou no meio dos demais. Concede o título honorífico de cidadão patente ao senhor Deiló Moreira Marra. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Todos aprovados por 13 votos. Vamos ver então agora as indicações. Senhor presidente, Pois não, tem um vereador. requerimento, Pois não. requerimento 207/2014, que convocando o senhor Antônio de Freitas, que é o diretor de trânsito, e o engenheiro Ocimar Antônio de Lima, ambos lotados na diretoria de trânsito e transporte, para comparecerem à próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 24 de abril, ocasião em que deverão apresentar a essa Câmara e a quem mais quiser participar o projeto de trânsito, o projeto para melhoria de trânsito da nossa cidade. Então, quer que coloque em votação, né? Requerimento. Requerimento. Em votação, solicitação do vereador Dr. Antônio Franqueira. Vereador, se tiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vereador Edmir, Pois não. eu quero só agradecer a presença do nosso amigo Tatu, lá do Correio. Tatu, obrigado pela sua presença nessa tarde aqui, viu? Vamos agradecer também a presença do São Antônio, né, do Paulinho Baiacão, de todos os outros que estão aqui. O senhor Zé Maria, que está aqui, né? Quem mais? A nossa amiga lá, né? De sempre, que está aí nos prestigiando hoje. Que bom. A parte. Ô, gente, então, a discussão, peraí. Discussão e votação de indicações, requerimentos e moções. Solicita ao vereador secretário a fazer a leitura das indicações. Senhor presidente, antes de começar, uma indicação aqui que eu estou entendendo do Carlos Batista 0306, ao prefeito Pedro Lucas Rodrigues, solicitando adotar as medidas necessárias para a implantação de uma unidade da Central Única das Favelas em nosso município. Que não quer essa, vereador? 0306. 0306? Uma das favelas? Que diabo é isso? É do Batista isso. Oxê, se seguir aquele negócio do Lipão ontem, você tá vendo aqui, né? Tá na área. Senhor presidente, poderia explicar, vereador? Eu quero colocar como uma indicação aí, votação, a 0324, o pessoal já assinou ela aí, lá no aberto, aí lá no 15 aí. O que você quer, vereador? 0324? Não, eu quero colocar em votação, não está indo a pauta não. Pode ver, vereador, por favor? Essa que eu passei referente ao batalhão aí, tá vendo aí? Tá. Da liberação do recurso. Justamente, 60 mil reais. É discussão, então, as indicações, vereador. Perfeito, as indicações já todos os vereadores estiveram e elas estão, já fomos todos sem conhecimento. O vereador Valdir está pedindo a palavra. Senhor presidente. A palavra, vereador Valdir. Eu só queria solicitar ao meu amigo Tonhão da Copaz a coautoria dessa indicação aqui para a construção de uma rotatória na Avenida Tomás de Aquino, próximo ao posto de combustíveis do bairro Itamaraty. Você dá a coautoria, Tonhão? Pode ir. Vereador, essa indicação sob o visto do vereador Itamar André dos Santos, 215, você devolveu, vereador? Eu vou devolver na próxima. Eu já tenho que dar uma
Então nós vamos ver as pessoas, os requerimentos, votos de pesar, vereador, você pode abrir. José Pedro Soares Otaviano, Cauê Dias Otaviano, José Filho Otaviano, Elisé Bertrano Otaviano, Oswaldo Pereira Otaviano, Geraldino Francisco Otaviano, Edson Antônio Silva Lindomar, Sebastiana Laurinda Lindomar, Lacertino Salomão Pimenta Duda, Carlos Gerengar Otaviano e Edmê, José Genô Otaviano Bartolomeu Lindomar, Eildo de Souza Otaviano Lindomar, José Osmar, Gerson Nainec Guigui Otaviano Lindomar, Ana Caixinha Nascente Otaviano, José Osmar Lindomar, Paulzinha Maria Jesus Otaviano, Antônio Ferreira e Lindomar, José Divide Paulo Otaviano e Lindomar, Maria Santana da Costa Otaviano e Lindomar, Maria de Fátima Otaviano e Lindomar, Iraci Vicente da Silva Otaviano e Lindomar, Benjamin Nunes Nascentes Otaviano e Lindomar, Maria Cristina Otaviano e Lindomar, Milton Sório Otaviano e Lindomar, Valdir de Andrade Otaviano também e Lindomar, Maria Carmelita Nogueira Otaviano e Lindomar, Baltazar Antônio Otaviano e Lindomar, Marco Antônio Amâncio Otaviano e Lindomar, Gersonita Martins da Silva Otaviano e Lindomar. A consideração dos senhores vereadores. Moções de aplauso. Solicito ao senhor vereador que faça a leitura das moções de aplauso. A médica imagem, diagnósticos pela busca constante de melhores resultados em benefício da população batense, alcançando excelentes níveis de atendimento, credibilidade e referência em diagnósticos por imagem em todo o Alto Paranaíba. Vereador Edmê. A Vera Lúcia Piscione, pelo destaque na área veterinária empresarial. Vereador Tonhão da Copas. Consideração dos senhores vereadores. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 13 votos. Solicito o vereador secretário fazer a leitura, já fez o requerimento. Informo os senhores vereadores que a própria data foi disponibilizada aos vereadores pela diretoria de junta legislativa, atendendo ao que dispõe o artigo 125 do regimento interno. Trago aos senhores, se a leitura da mesa poderá ser dispensada, conforme o parágrafo 3º do artigo 119 do regimento interno. Antes de dar a declaração da ordem da reunião seguinte, eu quero dizer para os senhores vereadores que, com a aprovação do projeto de resolução 285/2014, a moção de aplausos às mães, homenagem às mães, as moções de homenagem às mães deverão ser apresentadas para aprovação nessa próxima reunião nossa, para que sejam para aprovação no dia 24, na reunião ordinária do dia 24/4, pois a entrega será na primeira semana do mês de maio, de acordo com o artigo 4º do projeto. Então, quem quiser homenagear a mãe, tem que trazer o nome mais rápido possível. Homenagear quantas? Uma mãe, né? Está no projeto. Senhor presidente, essa palavra. Atenção, senhores vereadores. A comissão CJR, a comissão de Finanças, a comissão de Educação e a comissão de Urbanismo, colocadas para segunda-feira, às 13 horas, junto com a CJR, no plenário aqui, para discutir os projetos do senhor prefeito para a votação na mesa. 13 horas, portanto, todos estão votados. E mais os vereadores que quiserem comparecer. O convite foi feito, né, gente? Então, segunda-feira às 13 horas, reunião das comissões aqui. Eu sei que o pessoal está ansioso para ir embora, mas eu não posso, né, pecar pela omissão no seguinte. Eu recebi uma correspondência da primeira-dama, né, da Gleide, que é a presidente do Proman, e eu não estava presente aqui, eu não pude estar na apresentação que a Consuelo, juntamente com alguns alunos, fizeram. Eu sei que foi muito impactante os dados que foram apresentados, inclusive já solicito à casa que, se tiver esse material, por favor, repasse a cada um de nós, mas apenas para dizer o seguinte, que o Proman
desde 2013, ele vem sendo reinventado e ele tem um estatuto que está sendo estudado de fevereiro a novembro de 2013 para adequar o PROMAN às novas realidades. Ou seja, o PROMAN nos moldes anteriores, ele não atendia a comunidade, ele não atendia a juventude, até porque nós tivemos um impacto muito forte quando a Zona Azul foi extinta por questões legais pertinentes ao ECA. E dizer o seguinte, que hoje nós temos muitas crianças, nós temos uma parceria forte que vai ser firmada, inclusive o convite foi feito aqui. Eu gostaria que constasse em ata o comunicado feito a nós, que eu vou repassar à nossa secretaria, do trabalho que hoje está sendo realizado pelo PROMAN. Muito obrigado. Obrigado a você, vereador. Declaração do ordem do dia da reunião seguinte: projetos aprovados à sessão. Projeto de decreto legislativo promulgue-se. Indicações e moções encaminhem-se. Requerimentos cumpram-se. Encerramento. Agradeço a presença de todos. Os convoco para a nova reunião na próxima terça-feira, às 14 horas, aqui no plenário. E para a reunião regimental, dia 24 de abril. Chamada final, solicita o vereador secretário, Otaviano Marques de Amorim, proceder ao chamado dos senhores vereadores. A maioria dos vereadores não estão presentes. Obrigada, vereador Otaviano Marques.